Assembleia de Deus, harmonia. Então vamos neste momento de pé, ler a palavra de Deus, vamos bem animados. Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia. Nós vamos usar a tradução ARA, né? O pessoal lá em cima já sabe. Tradução ARA. Diz assim o Salmo 1. Almeida, revista atualizada. Não sei se... Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido Deus, fala-nos nesta noite. Nós aqui queremos ouvir tua voz. O que há de mais importante para nós é a tua palavra, é a tua revelação, é o teu toque sublime, é a percepção que temos procedente do teu Espírito que em nós habita. Inclina-nos nesta noite para ouvir tudo o que o Senhor tem a nos dizer, a nos falar. Nós te pedimos isto, confiando no teu amor, no teu cuidado, no teu carinho, na tua paternidade sobre todos nós. Ajuda-nos, aqueles que estão tristes, a ponto de se neutralizarem muitas vezes devido à pressão, à dor, o desespero. Traz nesta hora conforto, consolo, ajuda, nós te pedimos. Ó Deus, aqueles que estão enlutados de alguma forma, por algum motivo, aqueles que estão como que perdendo os seus sonhos, os seus projetos, os que estão desanimando na jornada, aqueles que já não vivem mais pela fé, estão desistindo. Oh, ajude nesta noite, é o que nós te rogamos neste instante. Que cada um aqui esteja inclinado a te ouvir, que ninguém se disperse, e a atenção e o foco seja em ti, na tua palavra. Nós pedimos isto agora, ó Deus. Usa-nos apesar de nós, apesar de toda a nossa incompetência, nos usa nas tuas mãos, uma vez que somos simplesmente vaso de barro, porém o teu tesouro fará toda a diferença, e nós pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. Tomem todos os seus assentos. Meus queridos irmãos, eu gostaria nesta hora de chamar a atenção de todos, para que ninguém se disperse, nenhuma conversa paralela, mesmo os que estão fora, por alguma razão, observando portão, entrada, movimento, que todos nós foquemos a nossa atenção no nosso Deus que nos fala de modo tão preciso. Aqui hoje nós estamos diante do Salmo 1, primeiro salmo de um número de 150 que existem na Bíblia. No início eles eram uma composição de 5 livros,
que foram juntados e formaram então o saltério, 150 cânticos de louvor a Deus, que eram entoados para a solidificação da fé, a alegria das pessoas que se reuniam para adorar o Senhor desde o princípio. E aqui, hoje, este primeiro salmo, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Aqui não há lamento, não há súplica, não há louvor, não há dor assim expressa como na maioria dos salmos, que trabalham muito nesta realidade da vida cristã. O que a gente vê nos salmos, via de regra, não é uma teologia sendo apresentada, ou uma doutrina sendo aplicada, mas muitas vezes é a alegria, ou a dor, ou o lamento, ou a dificuldade vivenciada pelos filhos de Deus, sendo expressas de alguma forma neste livro inspirado, que é o livro dos Salmos. Neste, porém, que é chamado por muitos estudiosos como que fosse o portal de entrada para os demais, ele foi chamado por muitos pregadores famosos como se fosse o prefácio dos Salmos, porque ele tem algumas características bem importantes que a gente precisa citar aqui. Ele não é um salmo que apresenta o nosso comportamento, mas a identidade espiritual começa a apresentar-se aqui. Se a gente não observasse esta orientação, essa doutrina que é apresentada nesse salmo, se a pessoa não se encaixar neste nível exigido aqui, a pessoa nem entra no louvor. Ele pode conhecer a letra dos salmos, porém ele jamais vai mergulhar com profundidade se ele não se converte. Uma pessoa não convertida pode até admirar a letra de alguns salmos e, ao mesmo tempo, vai entender muito pouco, e o nível espiritual que é a composição desses salmos, ele vai ficar de fora, por uma razão simples: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente, lhes parece loucura. Muitas vezes, se você lê alguns salmos, você vai dizer: alguém aqui está louco, porque muitas vezes fala de gemidos tão profundos, tão esmagadores, que você diz: nesta hora Deus deixou de existir para essas pessoas. No entanto, por mais dramática que seja a narração e o conteúdo desses cânticos, nós vamos identificar sempre que Deus é glorificado na nossa vida, pelo riso ou pela lágrima. Muitas vezes a vida acontece, e já me foi certa vez um tema de uma de nossas mensagens, entre o riso e a lágrima. A vida cristã se desenvolve exatamente assim. Sem alegria não se vive, porém sem dor não se cresce, mas sem alegria não se vive. Então nós vivemos muitas vezes momentos extremamente difíceis, porém todas as coisas conjuntamente corroboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente ama a Deus,
as coisas em nossa vida, se a gente ama a Deus, as coisas em nossa vida vai acontecer para o nosso crescimento e desenvolvimento sempre, porque a nossa vida não é estanque, ela está num processo de aperfeiçoamento e melhoria contínua, de modo que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos esse roteiro a seguir. Por isso mesmo, nós vamos agora nos deter um pouquinho nesse salmo, e antes de entrar nele, gostaria de destacar uma coisa. Há uma pergunta a ser feita: quem é o justo? Porque a Bíblia conclui aqui nesse salmo, falando do justo e do ímpio. Quem é o justo? Aqui. Será que tem alguém justo? Esse justo aqui do salmo, e quando você ouvia falar de alguém justo neste mundo, nesta terra, na condição humana, saiba de uma coisa: o justo não é o que sempre foi justo. O justo é o que foi feito justo, declarado justo por Deus, mediante a fé em Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus olhou, mesmo no livro dos Salmos, Salmo 14, versos 2 e 3, diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Dramático isso, não? Duro. Sequer um. Romanos 3:10 diz: não há justo nenhum sequer. Essa é a condição. E como então a gente pode falar de justo neste salmo? Será aquele que segue esse roteiro aqui de não fazer determinadas coisas e fazer outras, que nos dá a condição de justo? Não, nem isso dá. A gente só faz isso se a gente foi justificado antes. Se não foi justificado, ele não adentra esse portal. Ele não consegue, porque muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente pensa que a gente vai conseguir ser justo, independentemente do sacrifício de Jesus, da graça dele na nossa vida, e a gente pode então se tornar muito ineficaz na nossa forma de pensar. Se eu fizer isso, então eu vou ser justo. E a gente não consegue. A própria lei não veio justificar a gente, porque já havia a nossa incompetência de cumprir a lei. A lei veio avultar a nossa incompetência, o nosso pecado, a nossa incapacidade de justificar a nós mesmos por nossas ações. Então a gente precisa ver o que a palavra diz aqui. A lei veio para que a ofensa avultasse. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, por causa da nossa fragilidade, do nosso pecado, ela não trazia nenhuma proposta, ela não veio para remover o pecado, ela veio mostrar o pecado. E então, diante desse diagnóstico, todos nós devemos reconhecer que desde o Éden, Adão e Eva, até hoje, todas as pessoas
justas deste mundo foram justificadas pelo sangue de Jesus. De que forma? Se Jesus não havia morrido ainda, a Bíblia o apresenta desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ele, lá em Apocalipse 8, nos é apresentado como o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Então, todas as pessoas, ninguém é justificado sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados. Por isso mesmo, aqueles que foram justificados antes da morte de Jesus, no caso aqui deste salmo que se atribui a Davi, e ele foi escrito entre 1000 a 970 antes de Cristo, nesse meio aí. Então, vamos dizer, 1000 anos antes do sacrifício de Jesus, a Bíblia aqui estava falando de justo. Como que esse homem era justo, se Deus não viu ninguém? Ele era justificado pelo sacrifício de Jesus, muito embora que Jesus ainda não tivesse morrido, mas já havia figuras, sombras, símbolos, indicando Jesus. Aquele animal cuja pele cobriu Adão e Eva já era um tipo de Cristo. E aquele sangue derramado ao longo de todas as épocas apontava para Jesus. Cada animal daquele apontava para Jesus, um substituto, um sangue que haveria de ser derramado, o perdão definitivo que viria, uma promessa futura. Ele apontava para aquilo, e aquele povo era justificado. Havia o dia da purificação, onde os sacerdotes sacrificavam por cada família, por cada pessoa, para que aquelas pessoas fossem justificadas. Pelo sangue de um animal? Não necessariamente pelo sangue do animal, mas aquele sangue apontava para o sacrifício que haveria de vir. E assim eles eram santificados, eles recebiam a justificação antecipadamente. Eu não esqueço de um fato. É o seguinte, eu já contei algumas vezes, mas eu vou repetir porque pelo menos tem gente pela primeira vez aqui. Mas antigamente nos engenhos era muito comum ter o barracão. O engenho sem barracão não era engenho. Então tinha lá o barracão. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Fornecia a cana de açúcar para a usina, mas o dinheiro não vinha logo. O dinheiro vinha uma vez no mês, com aquele carro forte que ainda conseguia passar naquelas estradas. Se for hoje, não passa mais, não é? A coisa piorou tanto. E aqueles fornecedores, uma vez por mês, quando a gente via o carro forte passar, tem dinheiro na usina. Mas isso era raro, vinha uma vez no mês, e quando vinha. Mas enquanto não vinha, os trabalhadores trabalhavam, a cana era cortada, era fornecida, e o dinheiro não chegava. O que é que o meu pai fazia, e todos faziam igualmente? O trabalhador via no sábado, fazia aquela fila, e ele pegava tinha aquele papel de embrulhar sabão, vocês lembram? Duro, embrulhar charque, bacalhau, sardinha. Então pegavam a folha daquela, não era um papel pautado, era aquela folha grosseira, partia em pedaços, botava lá, esse aqui, vamos dizer hoje, R$200, data assinatura, está aqui, esse papel. Isso não é dinheiro. Mas eles pegavam aqueles papéis e iam lá para o barracão. Chegava lá, despachavam a feira deles, eles pegavam aquela feira, entregavam aquele pedaço de papel grosseiro,
com a assinatura JBL, ainda lembro bem disso, e aquele papel grosseiro ficava lá no prego, tinha um prego acima da cabeça do dono, onde ficava aquela coisa pendurada ali, empurrava na cabeça do prego e ficava aquele papel. Quando chegava o dinheiro em espécie, eu ainda sinto o cheiro daquelas notas novas que vinham. E aí ele pegava aquele dinheiro, ia ao barracão, dizia, agora puxa tudo que eu tenho aí, JBL já vem aí, faz a soma. E a soma não tinha calculadora, era na ponta do lápis, um 9, tirando a prova, 9 fora, não é? Então fazia aquela conta, deu X, está aqui o dinheiro. E ele entregava aqueles vales mal cortados, e ali tudo era rasgado e descartado. Zerou a dívida, o homem recebeu o dinheiro, as pessoas foram beneficiadas semanalmente, como se tivessem recebido o dinheiro, e tudo era resolvido. Todos os sacrifícios, desde aquele animal que cobriu Adão e Eva, até a morte de Jesus, quando ele morreu, todos esses vales que estavam pendurados com sangue de animais, apenas era uma promessa de pagamento que havia. Jesus chega lá, rasga a dívida, encrava na cruz, os sacrifícios cessaram, e ele uma única vez ofereceu o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chegou. E todos foram beneficiados ao longo do tempo. Então, o justo desse salmo, ele foi exatamente justificado, porque justificados fomos todos nós. Ninguém aqui se garante. Ninguém. Se você estiver dizendo que se garante, você não entendeu nada do Evangelho. Nós somos salvos pela graça de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Isto sim, esta é a única coisa que nos salva, é o sangue precioso do Senhor Jesus, tendo cancelado o escrito de que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E quando ele morreu, olha o que ele disse, João 19:30, há uma declaração de Jesus. Jesus declarou: tetelestai, está pago, está pago. Palavras de Jesus, está pago. Ele pagou o preço, tendo cancelado toda a nossa dívida. Agora ele vem e, cancelando essa dívida, vê o que está dito aqui, Romanos 5:9. Aliás, Romanos 4:5. Ao que não pratica, mas crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Diga glória a Deus. A fé no sacrifício de Jesus nos é imputada como justiça. Ao que não pratica, a gente não cumpriu a lei, ninguém foi justificado pela lei, fomos justificados pela fé. Por isso a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Amém? Então é crendo em Jesus que a gente é salvo. Agora, vale a pena a gente prosseguir aqui, que Jesus Cristo é aquele que perdoou o nosso pecado
E a Bíblia diz que bem-aventurado, em Salmo 32:1 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Era com o vale lá, coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Por quê? Vamos ver se todas as pessoas foram perdoadas pelo sangue de Jesus, justificadas? Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de alguma tribo. Hein? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glorifiquemos o Senhor, porque todos foram justificados. Aí agora, a gente pode olhar agora de novo para o Salmo. Vamos olhar para o Salmo agora para enxergar nessa perspectiva esse justo, que foi justificado. Então a pessoa chegou nesse patamar, justificado pela graça de Deus. É outra pessoa ou não? Ele creu, foi justificado. Creu, tornou-se uma nova pessoa. Creu, os pecados foram cancelados. Creu, a maldição foi removida. Creu, o nome foi escrito no livro da vida. Creu, justificados agora diante de Deus. Creu, o medo acabou, a dívida parou. Era devedor, estava com medo, mas agora Deus se agradou em receber a espécie de vinda pelo sangue de Jesus. Deus se agradou de moê-lo para pagamento da dívida que existia. Todo credor fica feliz quando recebe do devedor. E Deus recebeu, e Jesus diz, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Então agora, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ponto aí. Então, esse justo, ele agora justificado, ele deixa de fazer uma série de coisas. Ele agora não anda mais no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, ele deixou de ser ímpio, ele passou a ser justo. Ele recusa o pensamento do mundo, não anda. Depois ele não se detém, ele recusa praticar o que Deus condena. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele recusa alianças espirituais nocivas. Ele não se conforma com este mundo, porque a palavra diz, não vos conformeis com este mundo. Quem se constitui amigo do mundo, ao mesmo tempo se torna inimigo de Deus. Então, o justo nesse mundo, ele passou a entrar por um caminho estreito, por uma porta apertada e um caminho estreito. O justo quer dizer, eu vivo do jeito que eu quero. Eu sigo a orientação, vamos dizer assim, da maior parte dos psicólogos, que diz, satisfaça todos os seus desejos e você vai se dar bem. Você vai se tornar livre. Aí a pessoa se torna mais escravo do diabo do que tudo, se ele seguir o próprio coração. Se ele buscar satisfazer todos os seus desejos, ele está preso pelo pecado, pelo diabo. Quer ver uma pessoa presa? É a pessoa que faz somente o que deseja o seu coração.
Liberdade é fazer o que a gente não quer fazer, mas por obediência a Deus a gente faz. Liberdade é fazer o que Deus manda a gente fazer. Isso é liberdade. É a liberdade de fazer o que a gente muitas vezes não quer. É negar a você mesmo para seguir Jesus. Quem quer negar a você mesmo? Então, muitas vezes, a falsamente chamada ciência, em alguns aspectos, ela quer se chocar com o que Deus ensinou. Aí o justo não entra nessa. O justo não anda nesses conselhos, não se detém, não perde tempo com o que Deus condena, e não se assenta, ele não faz alianças com aqueles que escarnecem da Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou, do Evangelho de Jesus Cristo. Tentaram desfazer do próprio Jesus, e Jesus disse: aqueles que me seguem, eles serão perseguidos, eles serão de alguma forma oprimidos. Aqueles que fazem a vontade de Deus muitas vezes são ridicularizados pela maioria. O que quiser viver fielmente comigo padecerá perseguições. Palavras de quem? De Jesus. E perseguiram a Jesus. E ele disse: perseguirão a vocês também. Então, o servo não é melhor do que o seu senhor. Ele chegou a dizer isso. E a gente vê ao longo da história da igreja, que a igreja foi perseguida por causa da palavra de Deus. João estava preso na ilha de Patmos quando recebeu a revelação que consta no livro do Apocalipse, por causa da palavra de Deus. Então, meus queridos, o justo, ele tem freio, ele diz não ao mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que prevalece é a vontade de Deus. Quando tentaram impedir de Pedro e os demais pregarem a palavra, Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele se posicionou, mesmo sabendo que sofreria perseguição, e ele permaneceu. Então o justo é essa pessoa que não segue o fluxo do mundo, mas segue o bom pastor Jesus. E para isso ele tem que saber dizer não. Justo tem freio, uma vez justificado. Agora, veja mesmo, na hora que ele se esvazia dessa bagagem miserável do pecado, que é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, viver assentado na roda de escarnecedores, quando ele se afasta disso, ele se afasta com um propósito. Qual é o propósito? Ele antes, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga amém. Então ele vai para a palavra de Deus, vem para um culto como esse, não como um boi que vai para o matadouro, não com tristeza, puxado. Ele não olha para a Bíblia como um livro pesado e que lhe sobrecarrega, não. Ele vai se alimentar, ele vai com prazer, ele sabe a doutrina que o justificou, ele sabe por que está justificado, ele sabe por que está purificado. Então ele vem apresentar a Deus
o seu culto, a sua alegria, a sua gratidão. Por isso mesmo, entrai na presença de Deus com alegria, nos seus átrios com hinos de louvor. A gente entra num culto não com o pé atrás, a gente entra com o peito aberto para adorar, porque nós fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus, e por isso somos bem-aventurados quando dizemos não ao pecado, ao mesmo tempo que a gente diz sim a Deus. Então o Salmo começa a mostrar isso, que o bem-aventurado não é aquele que tem as grandes conquistas deste mundo. O bem-aventurado não é aquele que adquiriu fama, visualizações. Ele não perde o seu tempo com as coisas fúteis deste mundo. Ele não se alegra, eu vou me alegrar porque eu vou ter, eu vou comprar, eu vou possuir, eu vou dizer a minha alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Ele é louco quando pensa assim, mas quando ele diz, eu não merecia nada, e ele me abraçou, eu estava perdido, ele me encontrou, eu miserável pecador, ele veio ao meu encontro, chamou-me pelo nome, mandou eu descer, eu desci, e quando eu desci, mediante a voz dele, dizendo, desce Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa, ele desceu com gozo, com alegria. Então, queridos, bem-aventurado é aquele que diz não ao pecado, não ao mundo, para ser amigo de Deus, para caminhar com Deus, e ele se enche da palavra de Deus. Olha que coisa, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Quando? Quando ele vem para o culto, medita de dia e de noite. Prazer na palavra, constância na palavra, fidelidade na palavra. Ele diz o que está no Salmo 119, verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ele faz isso com uma naturalidade, é como respirar. Por quê? Porque ele carrega uma consciência. Eu fui justificado. Eu estive morto e revivi. Eu vivia embaraçado com as coisas deste mundo, e ele me desembaraçou completamente. Ele me libertou de tantas amarras. Eu vivia preso ao meu próprio desejo carnal, e ele me libertou, e agora o meu prazer é a lei do Senhor, a lei da minha liberdade, a lei da minha vida, a lei que patrocina a minha caminhada aqui, a lei que abriu os meus olhos, e agora eu vejo que tenho uma pátria celestial que me aguarda. Então a gente começa a ter a facilidade de cumprir e de gozar essa bem-aventurança desses dois primeiros versos aqui. E depois, olha na continuidade, não é? Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, começa a ser o trunfo da nossa vida. E aí a pessoa vai agora, além dessa meditação, ele começa a produzir frutos. Ele agora, enquanto o ímpio, ele era uma folha seca, uma palha, agora Deus chega para ele, quando o justifica, e o planta como uma planta. E ele não planta em qualquer lugar, ele planta às margens do ribeiro, num lugar onde a água não falta.
E essa planta agora tem raízes que estão lá no manancial, que nunca seca. E aí ele pega essa figura, ele vai buscar essa metáfora de uma árvore para dizer: olha, você que antes era uma simples palha, uma vez justificado já não anda mais de todo modo. Você entrou num processo de santificação e constante, e agora você se tornou uma árvore frondosa, perto do ribeiro. Agora você tem nutrientes, agora você tem um propósito de existir. Você não é uma árvore que nasceu por acaso, você é uma árvore plantada por Deus, junto às correntes das águas, que é o próprio Deus, o manancial das águas vivas. Enquanto os ímpios estão fazendo cisternas rotas que não retêm águas, o justo está no manancial. E aí ele produz abundantemente. Olha que maravilha, Jesus Cristo dizendo: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O justo, ele rejeita o pecado, o mundo, ele abraça a palavra de Deus e medita nela, e ele se torna uma árvore que produz frutos que glorificam a Deus. Esse é o justo, e essa produção é maravilhosa, é abundante. Jesus Cristo disse: dá muito fruto, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele continua dizendo, porque esse fruto é maravilhoso, porque esse fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele mergulha, ele começa a produzir tudo isso a partir da justificação e do amor à palavra de Deus, da meditação nela. Ele é cheio de Deus. Aí quando chega agora no verso 4 em diante, ele começa a descrever, nós estamos fazendo uma exposição desse salmo. Os ímpios não são assim, não. São, olha o verso 4, são como a palha que o vento dispersa, sem raízes, sem peso eterno, sem estabilidade, não subsistirão no juízo. Eles serão eliminados, eles serão varridos, porque eles vivem sem Deus no mundo. Aí você diz, como viver sem Deus? Está aqui, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tem muita gente vivendo assim, sem Deus no mundo. Ímpios religiosos. Esse é o grande problema. O grande problema é quando esses ímpios são religiosos. E eles cumprem agenda, só que eles não se afastam do mal. Eles não se afastam do pecado. Eles querem fazer um acordo com Deus. Eu vou ter um ativismo na tua obra. Eu vou até fazer alguma coisa, eu vou dar alguma coisa, mas eu não quero compromisso, comprometimento, eu quero a superficialidade. Querem viver sem raízes, querem ser uma árvore frondosa, chamar atenção com as folhas, mas eles não querem ter raízes fincadas no chão da existência, da comunhão com Deus, do relacionamento com o eterno. Eles não querem beber da água que Cristo dá, e eles então ficam superficiais, só de aparência. É aquelas plantas lá da casa grilo, né? Você chega, essa é natural, elas não têm raízes, elas têm apenas tinturas, algumas folhas amarradas, penduradas, elas não têm vida, e as pessoas querem fazer assim.
Muitos ímpios que estão muitas vezes com os nomes nos rolos de membros das igrejas são daquele tipo de árvore sem vida, ali não tem raiz, elas estão plantadas bonitinhas, as caqueiras são lindas e a gente vai lá e compra, não é? E paga um preço caríssimo, mas não tem vida ali. Então os ímpios ficam assim dentro dos templos. Às vezes tem uns frutozinhos até amarrados lá, pendurados com linhas, né? E você chega pertinho, não tem cheiro. Tem aqueles escrachados mesmo, que são os de plástico, né? Ali é um escrache geral, você já sabe que não tem vida. Mas os outros têm um caule natural, deram um jeitinho lá, amarraram alguma coisa, mas nada dali produz. Sabe que esses ímpios, no juízo, o que é que vai ter para eles? O que é que diz? Eles não subsistirão no juízo. Por quê? Vamos ver. Olha o que eles vão dizer para Jesus. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia, dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha os ímpios no juízo sendo apartados. Eles não prevalecerão no juízo, por mais argumentos que eles tenham, não se justifica jamais. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Ele disse: eu conheço o caminho dos justos. Eu conheço o caminho dos justos. O caminho dos justos eu não somente conheço, eu aprovo. Eu sou o caminho dos justos. Eles vivem em mim. A vida que eles vivem aqui na terra, eles vivem em mim. Como disse Paulo, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então ele disse: o caminho dos justos eu conheço. Mas os ímpios, tanto eles como o próprio caminho, os próprios caminhos deles perecerão. Todos serão eliminados, não sobrará nem raiz, nem ramo, serão afastados definitivamente, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo, o Senhor conhece o caminho, aprova, acompanha, guarda, sustenta, protege. A gente vai andando e ele vai dizendo: eu vou confirmando os seus passos. Glória a Deus. Olha o caminho dos justos, confirmados pelo Senhor os passos do justo. Enquanto o ímpio está fazendo impiedade, ele não é bem-aventurado, porque ele não se afasta do pecado. Eles querem servir a Deus e ao mundo, eles querem servir a dois senhores, e a Bíblia, e Jesus disse: é impossível. E olha, meus irmãos, hoje Deus está falando para nós aqui. Não fique esperando que essa palavra é para alguém só que está fora, está aqui dentro. Como é que você tem andado? Você tem andado no caminho do justo ou do ímpio? Você pensa que vai entrar no juízo e sair inteiro e enfrentar o juízo com paz, pelo fato de confiar que o sacrifício de Cristo foi em seu lugar, e você vai dizer: o justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus, e em Deus, uma vez justificados, nós não entraremos em juízo, diz a Bíblia. O justo está justificado em Jesus. A justiça de Jesus nos foi atribuída, de modo que a gente vai entrar na glória cantando louvores a Ele. Fostes mortos e com o teu sangue nos compraste para Deus. Então a gente vai chegar
com direito de filho, porque os méritos de Cristo são os meus méritos hoje, uma vez justificado. Então isso dá um significado para a gente não desistir de nada na casa do Senhor. Esse negócio de bota a mão e tira, fragilidade, uma fragilidade total. Trabalhar na casa do Senhor é para gente que amadureceu. Criancinha trabalha na sua casa fazendo comida, cozinhando, lavando e passando? Criancinhas pequenas? Não, elas crescem. Paulo disse, vocês ainda não suportam comida sólida, eu estou dando leite para vocês. Sabe qual é o erro muitas vezes? É que a gente pega a criança e bota para fazer trabalho na igreja. Neófitos. Gente que não se preparou nem para cuidar de si mesmo, ainda não sabe fazer a própria higiene pessoal. E a gente quer que eles cuidem de outros. Aí fica essa frieza, qualquer coisinha recua. Varão de guerra é outra coisa. Querem culto para si. Culto é para Deus. Nós nos prostramos diante do altar do Senhor, com quebrantamento de alma, com disposição de coração, com amadurecimento espiritual, com experiência de falar com Deus, de orar a Deus, de clamar aos céus e Deus ouvir. Agora, não se alimenta da palavra, quando se esvazia do mundo, se enche de Deus. Aí diz, eu vou me esvaziar do mundo, mas eu me encher de Deus, orar. Dói o joelho, me falta palavra, dá sono, eu não tenho o que dizer. Você ainda está morto, precisa ressuscitar, precisa crescer, precisa amadurecer. E nós devemos cuidar das crianças, sim ou não? A gente vê a fragilidade da pessoa, a fraqueza, vamos chegar, vamos ajudar, vamos ter paciência, vamos deixá-la crescer. Tem umas que crescem rápido, tem outras que crescem muito devagar. Tem gente que, sabe o que é que desvia uma pessoa? Se botar uma pessoa imatura para fazer alguma coisa na igreja. Porque ela começa a entender que tudo é feito sem Deus, sem oração, sem esforço, sem dedicação, sem suportar os trancos da vida. E aí, elas ficam cruas, verdes. Vocês já tiraram um fruto que prometia ser uma bênção, um mamão maravilhoso, mas tirou ele novo. Ele apodreceu e não amadureceu. Uma jaca cheirosa, maravilhosa quando amadurece, não é? Mas se você tirar ela verde, ela fica lá, ela apodrece, você esperando, aí você cheira, e põe o nariz, não tem cheiro nenhum, meu filho. Aí quando você vier cheirar, vai cheirar o podre, porque de verde ela passa para podre. Então, varão preparado, este bota a mão no arado e não olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu passei 2 anos numa congregação que nós fundamos, Avenida Nápoles, aqui em Olinda. 2 anos, não tinha um tocador para tocar numa corda. Não tinha teclado, e olha que eu não tenho voz, né? Vocês sabem o que dava. Mas saía, louvor a Deus, exaltação ao Senhor. Glorificando o eterno. Então, meus irmãos, vamos nos animar, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Olharam para mim, não me deram nem, o pastor nem apertou minha mão.
Meu filho, a mão do pastor não quer dizer nada para você. Agora a mão de Jesus te alcança todo dia, toda hora, todo instante. Você não dorme sem Ele. Você, quando fecha a porta do quarto, Ele está aí dentro. Ele é o teu pai, o teu pastor, o teu Senhor, o teu amigo, o teu protetor, o teu vingador. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam só de louvor a Ti, meu Senhor, rocha minha e vingador meu. Aí você avança com uma facilidade maravilhosa, ninguém te faz recuar, ninguém, multidão não te impressiona, te impressiona a presença maravilhosa do Senhor, nosso Deus. Oh, que maravilha! Não são assim os ímpios religiosos vão ser todos decepcionados. Aí eu pergunto, o Espírito Santo hoje pergunta: você é uma árvore plantada? Ou uma palha levada pelo vento? Alguém está te soprando aí, você está sendo embolando, você está sendo arrastado por alguma emoção do seu coração? Você bota a mão e tira a mão o tempo todo? Você não tem firmeza de permanência? Você não sabe o que quer? Uma hora você está de um lado, outra hora está do outro. O justo não é assim. O justo tem raiz, é uma planta que tem raiz profunda. E no tempo da sequidão, as folhas não caem, porque ele confia no manancial da vida, que é o Senhor nosso Deus, que o justificou. O justo sabe que está justificado. O diabo não vem acusá-lo. Você fez isso, fez aquilo. Você confessa e deixa e alcança misericórdia. O justo nunca ficará prostrado. O Senhor o levantará. E a Bíblia diz: o justo cairá. Porque se a gente não tiver essa consciência, eu fui justificado uma vez, viu? Agora, uma vez, depois Deus deu um tchau a mim e disse: olha, vai agora em frente, cuidado, se você cair, você danou-se. Foi assim? O justo cairá 7 vezes, e o Senhor o levantará. Pedro caiu ou não? Enquanto Pedro se bancou, eu me banco, Senhor. Pedro, cuidado, Pedro. Todos vão se dispersar. Todo mundo pode ir, agora eu não. Cuidado. E os outros disseram a mesma coisa. E daí a pouco, Pedro, Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Olha, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aconteceu ou não? Agora, quando ele se rendeu e disse: Senhor, quem sabe és tu. Eu estou aqui humildemente para te ouvir, para me submeter, para me humilhar, porque eu não sou justo, o Senhor é quem me justifica, Senhor. Então, meus queridos, eu talvez esteja falando para pessoas que podem identificar. Eu quero fazer a pergunta, e você vai responder a você mesmo. Você se garante, você se banca, você está no caminho como uma árvore plantada, ou você é uma palha seca, soprada pelo vento? Você está pronto para enfrentar o juízo hoje, agora? Num piscar de olhos, Jesus virá. E antes desse piscar de olhos, eu estou desejando essa vinda. Vem, Senhor Jesus. O justo diz o que está lá no livro do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus.
salvos e justificados pelo sangue de Jesus, tem essa segurança. Se você ainda não tem essa convicção de salvação, se você ainda não foi justificado, venha receber a justificação pelo sangue de Jesus. Creia no sacrifício de Cristo, creia que o amor dele é maior do que o que você imagina, creia que a graça dele é muito mais abundante do que os seus pecados. Onde o pecado abundou na sua vida, a graça dele quer superabundar, de modo que você será bem-aventurado. Eu sou crente, como é que eu sou bem-aventurado? Eu sou bem-aventurado, porque eu não ando segundo o conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores, não me assento na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o meu prazer, a minha alegria está na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, palavra que alimenta, não apenas o pão alimenta, mas ela alimenta a minha vida, e por isso eu sou bem-aventurado, e nessa palavra os meus sonhos são fundamentados, eu medito na palavra dele de dia e de noite, e então sou tal qual uma árvore que produz no tempo certo, sem forçação, sabe? Não tem aqueles que às vezes querem forçar e ver alguns movimentos, às vezes dentro da seara evangélica, e fica querendo copiar determinados moveres, e acha que ele, pegando o microfone, dando uma entonação à voz, criando um ambiente emocionalmente favorável, ele pode promover alguns movimentos no lugar do Espírito Santo. Não inventa isso não, vai dar o fruto do Espírito na hora certa, no lugar certo, com a ordem que uma planta dá, sem gemidos. Você já viram uma jaqueira gemendo para produzir jaca? Não, você passa e elas vão crescendo, florando, daí a pouco as jacas vão crescendo, e você vê que é tudo aquilo com leveza, com graça. Deixa a graça de Deus na tua vida, viva o Evangelho profundamente, não te preocupes, siga em frente no Evangelho puro e simples, vivendo a palavra de Deus, meditando nela e falando com o Senhor, e Ele falando com você. Cada uma aqui está em um desses caminhos. Ou você está no caminho do justo, como uma árvore, com segurança e firmeza, ou você está no caminho do ímpio, indo para o inferno, porque não tem uma outra opção nesse salmo. Esse salmo não fala de uma outra opção, fala no caminho do justo, que leva para o gozo eterno, e fala do caminho do ímpio, que leva para o inferno, a perdição. Não tem a terceira opção, não existe. Não existe também aquela indefinição. Você já está definido, você ou está em um, ou está em outro. Vamos preferir o caminho dos justos? Vamos encerrar esse culto. E se alguém quiser tomar a sua decisão, e dizer, eu tenho consciência, que eu preciso firmar os meus passos, e quiser manifestar isso, você tem toda a chance de vir, tanto agora quanto no final, e dar o seu nome, e assumir a caminhada cristã, no caminho do justo, sendo justificado. Aí você diz, eu não mereço, eu digo, eu também não. Mas a graça dele nos é oferecida gratuitamente. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos.
Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.